Oi, Ana, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui no Media News, ter aceitado o convite. E vamos começar então. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Pra gente começar, assim, eu queria que você contasse, né, na sua experiência, quais são as principais armadilhas que as pessoas cometem na alimentação do dia a dia, né, e como evitá-las, assim, quais são os principais errinhos, né, autossabotagens que você vê, assim, na sua rotina de consultório, de atendimento? Eu acho que depende muito do público, né, para cada tipo de público tem um erro em comum, assim, mais frequente, mas eu acho que é uma coisa muito básica que eu sempre falo para os pacientes, que eu acho que a parte mais fácil de manter hábitos saudáveis que é beber água. As pessoas não bebem água, isso é um absurdo, gente, e é uma coisa tão simples, né, só você criar o hábito de levar um copo com água à sua boca. Mas em relação à alimentação mesmo, eu acho que é negligenciar um pouco essa questão da alimentação e deixar, assim, pra pensar no que vai comer só na hora que der fome, entendeu? Porque daí o que sobra? Opções rápidas, opções práticas que nem sempre são as mais adequadas, e a gente sabe que emergências acontecem e tá tudo bem, mas tem muita gente que vive nessa rotina, né, de tipo, eu vou comer o que tem na hora que tem, na hora que der fome. E aí, normalmente, não vão ter as melhores opções do mundo, né, nesses casos. Aí acaba recorrendo a um salgadinho, um salgado. Exatamente, coisa, né? Passa em algum lugar, algum drive-thru, e aí pega e tchau, entendeu? Então, acho que a falta de planejamento ali em relação à alimentação pode atrapalhar um pouco. Às vezes até a compra do mercado, né, deixa pra comprar e no mercado era que já acabou tudo. Aí, então acho que a falta de organização talvez seja um problema ali da maioria das pessoas. Perfeito. Como as tendências de dietas populares nas redes sociais influenciam a nutrição, né? O que devemos considerar antes de seguir essas modas, essas dietas, né? Influencia tudo. Gente, tem pessoas que chegam no consultório achando que sabem mais que a gente já, né? Porque é formada em TikTok, porque viu blogueira X fazendo um protocolo Y e acha que vai dar certo pra todo mundo. Então, acho que ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem essa facilidade de acesso à informação, isso acaba atrapalhando um pouco, sabe? Porque é uma linha muito tênue ali entre a gente consumir coisas positivas e coisas negativas. E eu acho que a coisa mais importante do mundo é você consultar um profissional que está apto a te ajudar de uma maneira individualizada ali pro seu caso, né? E não achar que uma dieta serve para todo mundo. Que hoje existem tantas possibilidades também em relação à alimentação, né? Tantas vertentes da nutrição. Então, para cada caso, se aplica uma coisa muito específica. E aí, eu acho que é isso. Perfeito. Quais são os mitos sobre a nutrição que ainda confundem as pessoas? Como, por exemplo, comer menos emagrece, né? Você pode esclarecer algum dos mais populares que as pessoas chegam? Que sinônimo de emagrecer é comer menos, né? Dieta é passar fome, dieta é cortar carboidrato, é não comer à noite. Esse tipo de coisa que ainda, apesar de estar mudando um pouco já a concepção das pessoas em relação a essa restrição tão absurda que antigamente era vendida, já vem mudando, mas ainda tem muita gente que acredita nisso. Então tem muito paciente que às vezes sai do consultório também, né, e fala, meu Deus, mas eu vou comer mais do que eu comia antes? Você tem certeza que eu não vou engordar? E sim, né, porque não são sinônimos, então fazer dieta não significa passar uma tortura ali de fome, de penitência, tá tudo bem. Então acho que essa questão do carboidrato à noite também, de comer à noite, tem que jantar antes das 6, porque depois você vai acumular mais gordura também. Não tem como. Não tem nada disso, não, então, nada né? disso. Acho que essas 3 aí são as mais comuns e as mais... E que creatina dá pedra no rim, né? Da insuficiência renal. Acho que também é uma outra que a galera ainda acredita muito, que incha e que dá insuficiência renal. A outra pergunta era justamente sobre o horário de refeições, né? O horário das refeições afeta a digestão ou o metabolismo? Existem certos horários melhores para consumir certos tipos de alimentos? Então, a gente não pode anular o fato de que o ser humano ele tem um ciclo circadiano, né? Então, a gente gasta mais energia durante o dia, onde a gente desempenha as nossas atividades, e durante a noite a gente repousa. Então, teoricamente, a gente não precisa ingerir tanta energia no período noturno,
quanto no período diurno. Não existe hora certa para comer, a gente não tem um reloginho que a cada 3 horas a gente precisa fazer uma refeição, então isso eu acho que vale muito mais o paciente entender os sinais de fome e saciedade, entender a rotina dele e ver como fica viável do que seguir horários específicos e colocar alarme para despertar para lembrar de comer, né? Mas, lógico, talvez, e existe também estratégias nutricionais dependendo do caso do paciente, né? Então, em algumas condições, como por exemplo, pacientes que têm doenças inflamatórias, condições inflamatórias ou diabetes, que vão passar por um tratamento mais incisivo ali em relação à dieta, uma das estratégias que a gente pode adotar essa crononutrição que a gente chama de determinar ali uma quantidade maior de caloria para o paciente digerir ao longo do dia e um pouco menos no período noturno. Em mulheres também com condições tipo SOP, né, que é o seu caso. Então, às vezes, a gente também trabalha um pouco dessas estratégias, mas o que as pessoas não podem acreditar é que isso vai mudar tudo. Não muda tudo, entendeu? Pode ser benéfico, é benéfico, em alguns casos, inclusive até um pouco mais, mas vamos pensar numa pessoa que às vezes trabalha até 8 horas da noite, ela tem uma rotina diferente da nossa, da maioria das pessoas, e aí às vezes ela treina 9 horas da noite. Não tem como a gente achar que para esse indivíduo ele vai ficar sem comer ali depois de um certo apenas período. Comer um pré-treino, Exatamente, treinar. Depois não vai comer mais nada. Então eu acho que é uma coisa muito individualizada, né? Então tem que respeitar cada rotina, cada pessoa. Perfeito. O jejum intermitente é um tópico super polêmico, assim, né? Ele realmente traz benefícios para todos? Quais são, né, os perfis indicados ou contraindicados? E fazer jejum é bom para a saúde? Olha, fazer jejum tem alguns benefícios, mas assim, em relação ao emagrecimento, que as pessoas normalmente acreditam que ele vai desempenhar um papel muito importante, uma influência muito grande, já não é essencial, né? Igual eu falei, em relação à crononutrição, o jejum intermitente é uma das infinitas estratégias que a gente tem para o processo do emagrecimento. E para quem que ele é indicado? Para quem consegue fazer. Né? Então, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que se dá muito bem com jejum, é absurdo, assim. Ela não faz questão de tomar café da manhã e ela não é o tipo de perfil que restringe aquele café da manhã e depois desconta ao longo do dia, que é o que acontece com muitas pessoas que tentam fazer o jejum. É você ficar ali, e outra, tem uma coisa que as pessoas confundem muito também, que para ele ser um jejum de fato, tem que ser um jejum de pelo menos ali 14, 16 horas, que às vezes as pessoas não conseguem respeitar esse tempo, né? Mas voltando, às vezes as pessoas restringem o café da manhã, vão almoçar ali 1 hora da tarde, e aí depois que faz a primeira refeição, né, vira famosa, aí vem destruindo tudo, comendo o rodapé da mesa, cantinho da parede. Então, depende muito da pessoa, né, se ela é adepta, se ela se dá bem ou não, porque não precisa. Perfeito. Agora entrando um pouquinho no mundo dos suplementos, né, os suplementos alimentares têm ganhado espaço no mercado há algumas décadas, né? Em que período você percebe, né, que eles começaram a ser popularizados e por que motivo? Olha, primeiro eu acho que eu vou só dividir aqui suplemento, porque quando a gente fala em suplemento hoje já vem logo aquela indústria wellness, né, de suplemento para performance, para composição corporal, só que suplemento é qualquer substância, qualquer produto que vá complementar a dieta. Perfeito. Então, por exemplo, uma vitamina D é um suplemento, né? E aí existem pessoas que, isso daí as vitaminas, os minerais, eles já começaram muito antes, né? Com o avanço ali da medicina, da nutrição, para complementar a deficiência nutricional, carências mesmo que as pessoas constatavam nos exames ou através de sintomas mesmo. Mas, em relação a esses suplementos mais da indústria do bem-estar, fitness, né? Que eu acho que é mais o que você está querendo saber. Nos anos 90 ali começaram um pouco as pesquisas sobre a influência desses suplementos na performance dos atletas, né? Então nas Olimpíadas ali eles já perceberam, por exemplo, que a creatina melhorava um pouco e ela não caía no doping, o whey protein melhorava a recuperação muscular, aumento de massa muscular também facilitada. E aí na época o público atleta mesmo, né, começou a consumir um pouco mais e depois foi difundido ali para o mercado geral, para a população geral. Então acho que nesse primeiro momento começaram acho que foi um boomzinho ali, um mini boom dos suplementos, e aí começaram a evoluir, né,
desenvolver novos produtos e tal. Só que eu sinto que o verdadeiro boom foi, acho que, sei lá, depois do Instagram, que começaram a difundir ainda mais esse estilo de vida saudável, as blogueiras a fazer o consumo, a indicar o consumo. Então eu acho que teve esse crescimento aí muito mais significativo nessa época do que naquela anterior, onde começaram-se os estudos sobre a performance e o rendimento esportivo mesmo. Então o boom mesmo veio aí com as redes sociais, na sua opinião? Sim, porque ficou mais popular, entendeu? Antes era uma coisa muito ali das pessoas que praticam exercício físico regularmente e que vivem isso, sabe? Hoje em dia, todo mundo sabe o que é creatina, pelo menos a pessoa sabe que creatina é um suplemento, né? Whey, então já são coisas muito mais populares e as pessoas já têm um conhecimento muito maior. Tem gente que faz uso, assim, né, de tudo que você oferecer, então tem esses dois fatores. Quais foram, né, os primeiros tipos de suplemento a serem comercializados e eles ainda são populares ou já foram substituídos por novas fórmulas, né? Falando assim do whey, da creatina, né? Sim, falando desses suplementos mais wellness, eles ainda são utilizados, né? Lógico. O que acontece? Já vou abrir uma brecha aqui. A indústria de suplemento é sacana. Então, por exemplo, tem muitos suplementos que não possuem evidência comprovada cientificamente. Existem algumas regulamentações assim que permitem que o produto não seja comprovado cientificamente para ser comercializado. Apenas o fato dele não causar mal já é suficiente para ele ser comercializado. Então tem muito suplemento que antigamente era mais consumido e hoje já não é tanto, porque começaram a sair estudos sobre a comprovação da eficácia dele e aí já caiu por ladeira abaixo, né? Mas a maioria sim ainda é consumido e aí sai muito produto novo, né? Mas assim, esses básicos mesmo, eles continuam sendo consumidos. O que muda? O whey, ele evoluiu muito, né? Então se você pega o whey protein que era comercializado em 1990, que ninguém conseguia tomar, que era assim tenebroso, horrível, zero palatável, hoje em dia a gente toma um whey parece que tá tomando um leite com Nescau, né? Uma aguinha. Com achocolatado, exatamente. Então dá várias possibilidades, versatilidade de consumo. Então ela foi evoluindo nesse aspecto, acho que sensorial. E lógico, desenvolvendo novos produtos, mas aqueles produtos antigos, eles continuam sendo comercializados. Perfeito. Muitos suplementos, né, prometem uma super performance ou resultados milagrosos, né? Como é o caso, por exemplo, dos termogênicos, que são conhecidos por queimar gordura, acelerar o metabolismo. O que é importante saber sobre esses produtos e suas alegações? Olha, foi o que eu falei, a indústria de suplemento é sacana. Eles se aproveitam muito dessa busca atual por manter bons hábitos, né? Por um estilo de vida saudável para tirar dinheiro da população. Isso é fato. Então, assim, se a gente entrar numa loja de suplemento, você vai ter uma variedade infinita de opções de suplemento para qualquer objetivo que você tenha. E é muito atrativo, né? A gente quer tomar uma cápsula e realmente sentir que tá queimando gordura um pouco mais fácil. A gente quer tomar um suplemento e sentir que tá hipertrofiando mais fácil. Mas, sendo bem sincera, eu acho que de todos os suplementos que estão disponíveis hoje no mercado, 90% não funciona. Sabe? Não entrega aquilo que promete. Porque o nosso corpo não precisa daquelas quantidades, porque o nosso corpo não vai usar aquilo ali para realmente o que ele está prometendo e vai direcionar para outra função que não é a intenção. E aí, como você falou em relação aos termogênicos, vou dar o exemplo deles, mas a gente pode aplicar com vários outros exemplos, tá? O caso do termogênico é o seguinte: eles vendem como se fosse um suplemento que vai fazer você queimar mais caloria sem fazer atividade física. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, o café, quando a gente toma café, realmente a gente tem um aumento da frequência cardíaca, né? Alguns efeitos ali que, de fato, eles vão impactar um pouquinho no nosso metabolismo, no nosso gasto calórico. Mas a contribuição disso é tão insignificante mesmo, que não faz sentido, né? E aí, como que a gente faz para aumentar o gasto calórico? Então, para aumentar o metabolismo, para acelerar esse metabolismo, gastando caloria de maneira física, né? Fazendo esforço físico, fazendo atividade física, se movimentando mais que seja, né? Andando um pouco mais, subindo escada ao invés de pegar elevador. Essas coisas básicas
que realmente vão impactar e que vão gerar uma diferença significativa a curto, médio e longo prazo, e não tomar termogênico, né? Então isso daí realmente não vai ajudar muito não, lógico, impacta, mas tão pouco que não vale a pena, entendeu? E nem o gasto financeiro, e né? Nem o gasto, justamente pelo gasto financeiro, entendeu? Você tá pagando por uma coisa que não vai te dar um retorno tão eficiente quanto fazer uma coisa de graça, às vezes. Exatamente. Há uma preocupação crescente com a qualidade e pureza dos suplementos, né? Como os consumidores podem saber se estão realmente recebendo os ingredientes prometidos nos rótulos? O que observar? Olha, realmente, isso daí é um problema, viu? É um problema porque os órgãos que fiscalizam, que regulam isso, nem sempre fazem com frequência, nem sempre cumprem esse papel. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes, comprem os produtos de marcas renomadas, já que estão consolidadas no mercado, e de lugares confiáveis, ou então do site da própria marca. Porque rola muita adulteração e falsificação de suplemento, muita mesmo. Então, se você compra ali por sites como o Amazon, o Mercado Livre, tem que tomar muito cuidado. Já tem vários pacientes, inclusive eu já caí nessa de comprar creatina e vir amido de milho, entendeu? Eu sei que não é creatina, mas as pessoas às vezes não sabem. Então, evitar comprar dessas marcas ou dessas lojas de procedência duvidosa. Às vezes vale a pena você realmente pagar um pouquinho a mais e se certificar de que aquele suplemento é original do que tentar pagar metade do preço e vir um produto falsificado, né? Então eu acho que é meio complicado isso, mas é uma maneira da gente conseguir controlar um pouco mais. E eu fiquei curiosa agora, como que você descobriu que era amido de milho? Porque primeiro, na verdade eu não comprei nem a creatina, eu tinha comprado um whey, e aí veio a creatina errado. E aí quando veio a creatina eu abri, eu consumo creatina, então eu sei a textura, eu sei, né, a aparência, e eu cozinho muito, então eu também sei a aparência do amido de milho. Olha que hora que eu olhei, era uma farinha batida, assim, aí eu peguei um pouquinho e coloquei na língua. E na hora eu já senti aquela textura de maisena, assim, sabe, derretendo na minha língua. Ai, cara, não acredito. Aí eu cheirei, assim, tinha cheiro de farinha. Então, eu sabia que era. E uma outra paciente minha me mandou foto também. Ela falou, Ana, eu comprei essa creatina aqui na Amazon. Eu tô achando que tá falsificada. Aí eu falei, olha, cheira aí, se tiver cheiro de farinha, ou então colocar na boca e já sentir textura de farinha, realmente é. Foi por isso que eu descobri. E sobre as creatinas que tem o selo, né, de aprovação, são as mais indicadas ou tem algumas que não tem esse selinho e que também tá ok, então, indicada, esse selo, na verdade, esse selo Creapure, ele é uma patente alemã de um grau de pureza da creatina. Mas a creatina Creapure, ela é uma creatina monoidratada, igual qualquer outra creatina monoidratada, né? É o grau de processamento ali, né, da creatina. Então, assim, ela vai ter uma pureza um pouco maior, mas a creatina convencional monoidratada de uma marca confiável também vai desempenhar esse mesmo papel. Então vão ter o mesmo resultado. Vão ter o mesmo resultado. Não precisa pagar um pouco além para ter esse selo, porque os efeitos vão ser iguais, né? Tem muita gente que opta pela segurança. De fato, é uma forma, talvez, de você conseguir assegurar de que aquilo ali é seguro, é confiável, né? Tem uma qualidade superior, mas é aquilo que eu falei, você pode comprar uma Creapure falsificada também na internet. Então, voltando, de uma marca confiável, procedência confiável. Perfeito. E para quem é realmente indicado o uso dos suplementos? Existem grupos que mais se beneficiam com esse recurso, né? Pessoas que não são contraindicadas ou são? Então, depende muito do suplemento e depende muito da finalidade da qual ele vai ser indicado, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a creatina. Antigamente, a creatina era usada mais pelo público fitness, que praticava musculação, exercício, que queria uma melhora na performance e na composição corporal. E hoje em dia a gente já sabe que a creatina ela tem várias outras aplicabilidades além
da performance e composição corporal. Então é muito indicado para idosos, para prevenir sarcopenia, né, que é a deficiência de massa muscular, fraqueza muscular. É indicado também para diabéticos, porque tem uma melhora da resposta glicêmica. É indicado para pacientes, às vezes, com alguns transtornos psiquiátricos também, que acabam tendo uma deficiência de creatinina cerebral. Para mulheres, gestantes, para vários públicos. Então já não é só mais o público do esporte que se beneficia. E o whey é a mesma coisa. Inclusive, vou aproveitar para já explicar aqui sobre o whey, que é uma coisa também que as pessoas acabam confundindo muito. O whey é vendido como suplemento, mas hoje em dia a gente já usa muito ele como um produto alimentício. Ele deixou de ser classificado da mesma forma que, por exemplo, uma glutamina, que um termogênico, que um pré-treino, e hoje ele passa a ser prescrito nas dietas como um alimento. Então, ele é uma fonte de proteína, que é um nutriente que a gente tem, e aí da mesma forma que você consegue obter proteína na sua alimentação através de alimentos como carne, produtos lácteos, leguminosas, né, feijão, grão de bico, você também consegue obter proteína através do whey. E por isso que ele pode ser consumido pela grande maioria da população, sem muitas contraindicações, né? E aí é lógico que existem opções melhores, né? Opções nem tão boas, mas ele é um suplemento que pode ser usado por qualquer pessoa, não só com o objetivo de melhora de composição corporal, né? É só um objetivo de conseguir ingerir uma quantidade boa de proteína diária, que a gente tem recomendações também, né, necessárias, através de um outro alimento que não seja de algum dos grupos que eu falei anteriormente. Que tem muita gente que às vezes tem dificuldade, né, de comer carne, tem gente que é vegetariano, ou até mesmo os veganos, e aí a gente já tem outros tipos de suplemento veganos que não seja whey. Tem público intolerante ou alérgico ao leite. Então, a gente tem mais uma forma de consumir proteína sem ser através dos alimentos. Perfeito. Entre os suplementos, né, mais populares, como whey, creatina, BCA, quais, na sua opinião, são os mais efetivos e com benefícios comprovados? Cite alguns dos seus preferidos. Tá, eu amo creatina e whey, eu gosto muito mesmo, mas assim, um que eu acho que... Eu vejo muita gente falando da creatina, é um suplemento que todo mundo deveria ingerir, creatina. Eu acho que o ômega 3. O ômega 3 é perfeito, é um ácido graxo que na nossa alimentação ocidental é muito fraco, muito deficiente e desempenha assim inúmeros benefícios para nossa saúde como um todo. Então, desde função cerebral até proteção hepática, controle de colesterol, eu gosto muito de prescrever ômega 3. Suplementos com eficácia comprovada também a gente tem a cafeína. Então, hoje em dia as pessoas querem muito pré-treino, né? Pra dar um up ali no treino, pra conseguir um gás. E o que de fato vai dar um gás no seu treino? O que tem ali, numa lista ali de 30 ingredientes daquele pré-treino, o que vai realmente desempenhar um benefício pra te estimular a ter um rendimento melhor no treino? É a cafeína. O resto... não vai. Então, a cafeína também tem essa eficácia comprovada. E aí, tem alguns outros, mas já não são tantos dessa parte fitness. Perfeita. Suplementos para emagrecimento são amplamente consumidos, né? Quais os riscos desse tipo de suplemento podem trazer à saúde? Existe algum risco em consumir essas cápsulas, esses, né, remédios em geral, assim, suplementos? Existe, com certeza. Então, por exemplo, eu acho que na época da pandemia também, falando um pouco sobre essa questão das vitaminas, que eu acho que é importante também, as pessoas começaram a se autossuplementar com multivitamínico, vitamina D, que não sei o quê. E assim, existem algumas vitaminas que elas são lipossolúveis, né? Então a gente não consegue excretar o excesso no xixi. Igual, por exemplo, vitamina C, que as pessoas às vezes compram aquelas efervescentes na farmácia e ficam tomando pra imunidade, né? Que não adianta nada também. Mas existem algumas vitaminas que, em excesso, a gente não consegue eliminar. Então elas ficam acumuladas ali no nosso corpo e podem gerar uma intoxicação e efeitos colaterais por conta do excesso dessas vitaminas. E em relação a esses produtos mais fitness, termogênicos são contraindicados para algumas pessoas que às vezes possuem ansiedade, gastrite, porque pode agredir a sua mucosa gástrica, porque pode te gerar sintomas de ansiedade, taquicardia, inquietação. Então existem contraindicações também. Alguns pacientes com insuficiência renal também, com alguns problemas renais, também precisam se privar de alguns outros suplementos. Mas é muito de casos específicos, né? Lógico que existem contraindicações. Nada em excesso ou em uso indevido vai te oferecer um benefício. Então, pode não te fazer mal? Pode, mas
às vezes você tá gastando dinheiro fora e às vezes você tá correndo risco também, né? Porque vai saber. Exatamente. Você falou da vitamina C efervescente, não funciona? É que a gente tem um fator que chama biodisponibilidade dos nutrientes, que é o quanto do nosso corpo ele consegue absorver. E aí, a vitamina C efervescente, essa pastinha que derrete na água, ela tem uma absorção muito pequena, entendeu? E a biodisponibilidade dela é ruim. Então, se uma pessoa tem a deficiência de vitamina C, e isso é frequente, a melhor maneira de suplementar é cápsula e não e não a pastilha. Comprimidinhos mesmo, exatamente. Uhum. Perfeita. Muitos buscam suplementos para compensar hábitos alimentares ruins. Isso é realmente eficaz ou pode criar uma falsa sensação de segurança nutricional, né? A suplementação pode substituir uma alimentação equilibrada? Nunca, né? Então é essa falsa sensação aí mesmo que você falou. Primeiro que, como eu falei no comecinho, né, da entrevista, suplemento é um complemento da dieta. Então, nada substitui uma alimentação balanceada. E aí, se a gente for parar pra analisar, por exemplo, os multivitamínicos que a galera toma, eu tomo um multivitamínico pra garantir aqui, porque eu não como muita fruta e verdura, né? Então, eu vou tomar um multivitamínico pra conseguir ingerir uma quantidade boa de vitamina e mineral. É a mesma história da biodisponibilidade. É muito pequena, né? Então tem esse fator que você não consegue absorver tão bem os nutrientes que estão ali. Segundo, as subdosagens. Então, às vezes, se você for parar pra pensar, isolar uma vitamina D acaba sendo, às vezes, um pouco mais caro do que isolar uma vitamina C, e às vezes aquele complexo vitamínico tem muito de uma coisa que você não precisa e tem pouquíssimo de, às vezes, uma coisa que você tá precisando, entendeu? Então, o melhor jeito de você suplementar é fazendo exames, vendo o que seu corpo precisa, para a partir disso determinar um protocolo suplementar individualizado, né? E aí, se a gente também for analisar, né, os suplementos multivitamínicos, eles substituem frutas e verduras, porque vai ter uma variedade ali. Fruta e verdura não oferece só vitamina e mineral. É lógico que é uma parcela ali muito importante do motivo pelo qual a gente indica as pessoas consumirem com uma frequência considerável. Mas eles vão oferecer também fibra, para melhorar a condição intestinal, para melhorar a microbiota, para regular, né, esse intestino. Eles vão oferecer alguns água também para melhorar a hidratação, por que não, né? As pessoas que eu falei não bebem água, então fruta também já dá uma ajudada. E compostos bioativos. Compostos bioativos são fatores que não são considerados nutrientes, mas são substâncias, né, que desempenham benefícios na nossa saúde. Então, benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, protetores, que a gente também precisa ingerir. E aí eles vão oferecer tudo isso além das vitaminas e minerais, que nesse caso são muito mais absorvidas do que num comprimido de multivitamínico, por exemplo. Uma dose de whey, né, ou whey, assim, pode substituir uma refeição? Uma refeição completa, não. Ele pode substituir a porção proteica daquela refeição. Quando a gente pensa numa refeição completa, falando dos nutrientes, né, o que uma refeição completa precisa ter? Um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de gorduras boas, um pouco de fibra, vitamina, mineral, né? Se a gente pensar num almoço e numa janta, que são refeições um pouco maiores, o ideal é que elas sejam completas. Nem sempre vai dar para ter todos os elementos, mas não dá para ter só a proteína. Isso é uma refeição incompleta, né? Então o whey, ele não tem esse papel de substituir uma refeição. Mas o que acontece? Às vezes, vou dar o exemplo da minha vivência de consultório, né? Tem pacientes que às vezes treinam ali 9 horas da noite, chegam em casa, não quer jantar, quer às vezes só tomar um whey. E aí, como a gente já pensa no jantar, nessa refeição da noite, como uma refeição um pouco mais completa em termos nutricionais, o que a gente pode fazer para já ficar um pouco mais parecido com uma refeição completa? Associar outros alimentos. Então, bater o whey não com água, bater com uma fruta, com uma colher de semente de chia ou aveia, às vezes com leite, se a pessoa não é intolerante, ou um leite vegetal, né? Então, uma colher de pá de amendoim e umas castanhas, dá pra dar uma turbinada ali naquele whey para ele poder ficar um pouco mais equivalente a uma refeição. E aí dá sim para substituir nessas condições. Perfeito. Para quem busca iniciar a suplementação, qual é a melhor maneira de começar, né? O que levar em conta, né? Quem ainda, assim,
não se consultou com uma nutricionista, mas quero começar um suplemento, ele pode se auto... suplementar? Isso, assim, não, né, comprar uma proteína, uma creatina, uma vitamina. Eu não aconselho, não. Eu acho que o primeiro passo é consultar com uma nutricionista, né, ou algum outro profissional dessa área. A suplementação, né, pode ser feita ali por médicos, mas em relação a alguns suplementos deve ser feito com nutricionista, assim, em relação a whey, por exemplo, que vai ser prescrito na dieta, e não como uma coisa fixa, todo dia você vai tomar 30 gramas de whey, tá? Uma dose de whey. Não é assim que funciona. Eu falei, a gente prescreve como se fosse um alimento. Então, nesse caso, o ideal é você passar por uma consulta nutricional para poder encaixar aquilo ali na sua rotina de uma maneira eficiente e que faça sentido, né? Então, eu acho que para evitar que você gaste dinheiro à toa, o ideal é que você primeiro passe por uma consulta para depois saber o suplemento ideal para você. Então, não acho que seja interessante assim, vou lá na loja de suplemento comprar um suplemento, só porque tá todo mundo tomando ou porque o personal da academia falou que eu preciso tomar. Perfeito. Agora falando um pouquinho de intestino, né, probióticos, eles funcionam, né, em caso de pessoas que têm constipação ou de repente uma desbiose intestinal, né? Quais assim, por onde começar, né? Recorrer a um probiótico realmente funciona? Irá ajudar, né, ali no intestino, nessa microbiota, né? Olha, probiótico é um suplemento muito delicado. Então ele é super eficiente e ele realmente desempenha um papel assim, muito importante em muitos casos de pessoas que têm esse desequilíbrio da microbiota, né, que tem aquela prevalência de bactérias patogênicas que precisam proliferar bactérias benéficas naquele ambiente para ter um intestino mais saudável. Só que o problema é que o uso indiscriminado de probiótico pode gerar efeitos colaterais que vão piorar a condição intestinal. Então existem algumas condições inflamatórias intestinais que muitas vezes os médicos ou nutricionistas acabam prescrevendo probiótico como se fosse a salvação daquele caso e às vezes em curto prazo pode até funcionar, mas a longo prazo não funciona. E probiótico não é um tratamento assim que você vai, eu vou tomar uma caixa aqui e vou parar, entendeu? Ou então, meu intestino tava bom quando eu tava tomando, aí eu parei, piorou, vou lá comprar outra caixa pra tomar, entendeu? É uma coisa mais crônica e é uma coisa que exige um acompanhamento ali pra gente ir avaliando os sinais e sintomas do paciente no decorrer do tratamento pra entender se vai continuar, se vai parar. E aí também tem a questão das cepas bacterianas, né? Então, dos tipos de bactéria, que existem vários tipos, várias cepas e várias possibilidades de combinação delas pra influenciar naquele intestino. Então também depende muito do caso de cada paciente para fazer esse manejo das cepas bacterianas para dar uma ajudada naquele caso, né? E aí é uma outra coisa também que assim, não aconselho de jeito nenhum fazer autossuplementação de probiótico. Isso daí é dar um tiro no pé. E os probióticos substituem fibras? Nunca, não. São coisas muito diferentes, né? Probiótico é bactéria, é ser vivo. E aí eles vão impactar diretamente na microbiota intestinal. Fibras pré-bióticas, porque tem o probiótico que é isso, e pré-bióticos que são as fibras solúveis, né, que vão modular a nossa digestão, por exemplo. Então, se a gente pega aveia, psyllium, chia, linhaça, são fibras que vão, acho que algumas pessoas já devem ter notado, né, você coloca um tipo dessas fibras aí na água ou no leite, elas vão hidratar, elas vão virar uma consistência um pouco mais gelatinosa ou mais espessa, e é justamente isso que elas fazem no nosso bolo fecal. Então elas, além de aumentar o volume do bolo fecal, elas vão mudar a consistência daquilo ali para facilitar um pouco essa evacuação, né? Então para pacientes constipados acabam se beneficiando. Só que elas precisam de muita água, né? Então às vezes a pessoa começa a ingerir um tipo de fibra achando que vai melhorar a constipação, não aumenta o consumo de água e resseca mais ainda. E aí o que era para estar te ajudando tá piorando o seu caso. Então eu sempre falo, tem que consumir mais fibra? Tem, se você está constipado. Mas se não for se comprometer com o aumento do consumo hídrico, é melhor que você nem aumente o consumo de fibra também, senão o efeito vai ser adverso. E aí, um outro benefício dessas fibras para o nosso intestino é que as bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino se alimentam dessas fibras, então elas fermentam essas fibras e ficam nutridas. Por isso que são os alimentos das nossas boas bactérias e não só vão desempenhar um papel na melhora do bolo fecal, da consistência para evacuação, mas também na microbiota. Perfeito.
Muitas vezes a suplementação exagerada é prejudicial. Como reconhecer sinais de excesso e entender que mais nem sempre menos nem sempre é mais? De suplementação? Isso. Olha, eu acho que assim, às vezes você não vai conseguir reconhecer que você está suplementando em excesso, né? E assim, eu já vi muitas pessoas que são... Como que seria um termo de hipocondríaco para suplemento? Eu queria muito... A gente vai ter que desenvolver esse termo, né? Porque existem pessoas que tudo que você fala ali, viu na televisão, viu não sei o que, a pessoa já começa a comprar. Aí todo dia toma 30 cápsulas de óleos diferentes e extratos de não sei o que lá. E é aquilo que eu falei, não que necessariamente aquilo vai causar um mal, só que não vai te causar um benefício também. E às vezes é tanta coisa que você não sabe nem o que tá te ajudando, o que não tá te ajudando, o que tá atrapalhando. Então às vezes vem um paciente desse que tá tomando uma lista gigantesca de suplemento que não foi prescrito por um profissional, mas ele mesmo foi comprando, fala, zera tudo, tá? A gente vai recalcular a rota e resetar agora, um de cada vez. Ou então seleciona 2 pra ficar ali e aí depois vai introduzindo, né? Mas às vezes a pessoa não vai conseguir notar esse excesso, esse pecado ali dela tá consumindo uma coisa que ela não precisa ou que pode prejudicá-la a longo prazo. É mais difícil, né? Diferente, por exemplo, uma vitamina que às vezes você vai ver no seu exame. Lógico, exames às vezes detectam, né? Você pode identificar alguns marcadores ali que ficam alterados e aí se o paciente está abusando de suplementos, a gente já pede para suspender, mas às vezes a pessoa não vai fazer exame. E aí com sinais e sintomas clínicos ali, talvez ele não perceba mesmo. Então, por isso que eu falo, né? Tem que ir com muita cautela e passar por uma consulta, por uma avaliação para realmente fazer uma coisa certa e não de qualquer jeito. Perfeito. Com o aumento da popularidade das dietas plant-based, você acredita que o mercado de suplementos também passará a focar mais em ingredientes vegetais? Já está. É porque eu acho que a população que consome, né, carne, derivados, não consome tanto e aí acaba não conhecendo tanto. Mas hoje em dia a indústria de suplemento vegana já está crescendo muito, então todas as marcas já se preocupam em fazer uma linha com produtos que não têm origem animal, né? Então até os suplementos veganos, mesmo proteicos, né? Que não existe whey vegano, né? É suplemento proteico vegano. O whey já significa que ele é do leite. Então, evoluindo nessa questão sensorial, que antes era muito complicado prescrever proteínas veganas por conta da textura, o sabor nem sempre era muito agradável, então hoje já existem várias extrações diferentes, né, de produtos diferentes para elaborar essa proteína vegana, com propriedades sensoriais diferentes, e aí eu acho que está evoluindo muito já nesse aspecto, ainda bem. E está chegando no Brasil cada vez mais, né, lá no exterior já é muito difundida essa cultura, então já é muito mais acessível. Aqui está chegando também, já está conquistando um espaço ali do mercado, até pessoas que não são vegetarianas, veganas, às vezes consomem esses produtos. E se compararmos, né, um whey, uma proteína do leite, com uma proteína vegetal, eles têm a mesma função, um é melhor que o outro, né, assim, tem a mesma eficácia de proteína, de nutrientes, né? Então, para um whey ser considerado assim, ser considerado eficaz, ele precisa ter um aminograma, porque assim, pensa na proteína como se fosse esse copo cheio de água aqui, e os aminoácidos é cada gotinha de água que tá dentro, né? Então os aminoácidos eles compõem a proteína. E aí existem vários aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir através da nossa alimentação ou suplementação. E para que um suplemento seja considerado completo nesse quesito, para fornecer todos os aminoácidos, para ser proteico e bem absorvido, ele precisa ter todos os aminoácidos essenciais, certo? Então, a proteína vegana, essa indústria ela já está preocupada com isso. Então, eles já conseguem fazer um que seja muito semelhante ao whey, que naturalmente já teria um aminograma bom, mas hoje a indústria de suplemento vegana já consegue fazer um, assim, pau a pau, sabe? Dependendo da forma do alimento, né, que ele foi extraído, que é aquela proteína. Então, por exemplo, a gente tem proteína vegana da ervilha, da soja, do arroz, do amendoim. E aí, dependendo de cada alimento que foi a matriz daquele suplemento, o aminograma pode mudar um pouco, a porção de proteína pode mudar um pouco. Então, um whey concentrado ele vai fornecer em 30 gramas, 23 gramas de proteína por aí. Às vezes uma proteína vegana fornece 19.
não fica muito longe, né? Então é bem tranquilo, assim, de adaptar nesses casos, bem tranquilo mesmo. Esses dias eu vi até whey, na verdade são proteínas vegetais, mas um whey que é derivado da carne. Também é uma boa opção? Sim, tem as proteínas da carne, né? É que existem, suplemento proteico, existem vários tipos, né? Então tem o whey, tem a proteína da carne, né? Tem o colágeno, tem a proteína vegana. Então existem várias possibilidades e cada paciente também é indicado fazer o consumo de um específico. Mas a proteína da carne é a mesma coisa, né? Ela é extraída da carne, o whey é do leite, então o colágeno também é de tecido animal. E aí também tem uma digestibilidade boa, alguns pacientes preferem, né, a da carne do que a vegana por conta da textura. E aí vai muito do gosto do paciente também, né, da preferência dele. Perfeito. Ana, pra gente encerrar, na sua opinião, o que o futuro reserva, né, para o mercado da suplementação? Quais mudanças assim você prevê em termos de produtos e perfis de consumo, né? O que esperar assim desse mercado e do futuro da nutrição assim também, né? O que você espera? Olha, realmente, nunca parei pra pensar nisso, tá? Mas eu acho que em relação à criação de novos produtos, a tendência é que cada vez mais as pessoas desenvolvam, lógico que existe muito charlatanismo, né, na nutrição, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão tomando a consciência de que precisa ter uma eficácia, precisa ter uma justificativa para você consumir aquilo. Então eu espero que a indústria se volte muito para isso, sabe? De fazer suplementos que realmente vão desempenhar um benefício para um tipo de população, não necessariamente para todos, mas assim, que realmente vai funcionar, sabe? Que não vai ser você jogar dinheiro fora com alguma coisa que não faz sentido, que não passou por um estudo, por uma comprovação. E eu acho que não só da indústria, mas das pessoas terem essa consciência de que suplemento não deve ser banalizado, que não é uma coisa para você sair comprando, consumindo como se fosse, né, uma água, uma salada, e que as pessoas também tomem a consciência de que suplemento nenhum substitui uma alimentação balanceada e um estilo de vida saudável. Então não dá pra gente substituir isso por cápsulas. Mas assim, a tecnologia avança tanto que é tão difícil saber o que esperar, sendo bem sincera, é muito difícil mesmo. E acho que é até assustador às vezes, né? Porque profissionais, a gente está sempre se atualizando, congresso, artigos científicos, estudos, mas é tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido, é uma avalanche de informação, de possibilidade. Então, não sabemos, aguardamos cenas dos próximos capítulos. Perfeita. Ana, muito obrigada. Ficou alguma consideração final, alguma coisa que você achou legal? Acho que não. Se alguém tiver alguma dúvida, depois é só me mandar mensagem. Perfeita, Ana. Eu queria muito agradecer. Eu que agradeço.